Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. É um privilégio sempre a gente estar aqui no domingo, né? Podendo louvar juntos com a banda dessa, com, os irmãos que a gente ama, estar juntos. Então, é sempre realmente um privilégio. Há muitos lugares que não tem isso. Há muitos irmãos em outros países, em outro contexto que não vão ter, que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem aqui na Paraíba, nesse lugar, na Orla também. Então, sempre entenda desse jeito. Você está aqui hoje, foi um privilégio que Deus lhe deu. Queridos, essa semana eu conversava com alguns líderes e já vinha pensando em falar sobre esse assunto que vamos ter hoje. Eu comentava sobre a importância do que é a unidade, do que é a união, do que é a comunhão entre os irmãos. De forma que um texto me saltou aos olhos, o Salmo 133, e eu comentei sobre ele rapidamente. Hoje vou ter mais tempo, né, para poder fazer algumas considerações a mais, mas um texto que é belíssimo, de um momento incrível e de uma sensibilidade muito grande, de uma ilustração que nós podemos tirar grandes lições para nós. Então eu queria convidar você a ler comigo o Salmo 133. É um salmo bem curtinho. Certamente você vai lembrar, quando ler o primeiro verso, você vai lembrar desse salmo. Então, estarei falando sobre vivendo em unidade. Vivendo em unidade. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? É lindo, né? Feche seu olho onde você está e ore comigo. Peça ao Senhor para, de algum modo, comunicar o que Ele deseja hoje para você, lá no seu íntimo. Pai, obrigado. Obrigado por estarmos juntos, obrigado por essa igreja. Obrigado por termos vivido dias incríveis aqui. Eu sei que há tanto, Deus, para o Senhor nos ensinar sobre esse tema. Pai, que o Senhor possa nos lembrar de fatos, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração aquilo que é tua vontade. Deus, traz conserto nessa noite, traz quebrantamento em nós, em cada um de nós que está fazendo essa oração. Nos ajuda em nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu tive o privilégio de visitar Israel. Quem já me escuta sabe disso. Algumas vezes. E uma das coisas mais impactantes para mim foi ver um monte que eu lia. Um monte que aparece nesse salmo. Já de longe a gente avistava o Monte Hermon. É o monte mais alto da região. O pico dele é cheio de neve o ano inteiro. E com o degelo, ele gera um orvalho. Ele também banha alguns rios.
ele é uma bênção, um monte em si, para o clima, a terra daquela região. A ponto de a gente ficar surpreso em uma parada que deu, descemos do ônibus com o guia, e o guia disse: vocês podem comprar essas frutas, são as melhores que vocês vão comer em toda a região. E eu me lembro dos morangos grandes, cerejas belas, tantas coisas que a gente pôde comprar. E aquilo me marcou muito, porque o guia nos fez o seguinte lembrete: essa região, por conta do Monte Hermon, por conta desse orvalho, por conta de tudo isso, e aí a gente lembra do Salmo 133, na época ele não fez essa ligação, mas há uma qualidade, uma qualidade na terra. Tudo que se planta lá dá e dá bem. E é uma coisa impressionante. Aquilo me marcou. Mas isso está registrado nesse salmo que nós lemos. E é interessante porque esse trecho dos salmos, do 120 ao 134, são chamados os cânticos de romagem, cânticos de peregrinação, onde o povo de Israel, toda vez que subia, historicamente, muitos anos atrás, subia a Jerusalém, por conta da altitude, se fala subia a Jerusalém, e ia de todas as partes por ali dos arredores, subindo em grupos, cantavam esses salmos, ou recitavam os salmos. E ele está ali, é um dos grupos de salmos, né? Esses salmos de romagem. E esse salmo curtinho, você pode imaginar uma caravana de peregrinos caminhando e recitando: olha como é bom viver em união, como é bom e agradável que irmãos vivam em união. E você pode imaginar aquelas pessoas se olhando e como uma canção cantando isso. Quão produtivo isso é. Mas o quão real isso é para mim, para você, hoje, no século 21, vivendo no mundo moderno, no mundo que as pessoas se colocam de maneiras bem diferentes. Naquele contexto, as pessoas viviam em famílias de uma forma muito forte, tribos, aldeias, pessoas que tinham um ponto, um elo muito forte. A unidade, a união era muito forte. Hoje, pessoas vivem nas suas casas, nos seus quartos. Muitos vêm à igreja, não sabem o nome de quem está ao seu lado. Olhe para quem está do seu lado aí agora. Você sabe o nome dele? Sabe, né? Que legal que se você sabe. Porque há muitas igrejas que as pessoas sentam e não sabem quem está do seu lado. A verdade, irmãos, é que viver, preste atenção, olhe para mim, viver em unidade hoje está cada vez mais difícil, por muitas razões. Eu vou dizer algumas aqui. Essa é uma delas. As pessoas trancadas em suas casas. Há uma dificuldade para as pessoas se reunirem. Falamos sobre, por exemplo, pequenos grupos aqui, muitas vezes. Mas se eu pedir para levantar a mão, quem ainda não tem um pequeno grupo, quem não tem um grupo, muitas pessoas levantariam. É fato, irmãos, que a vida mudou muito. Sabe como é que muitos têm entendido a igreja? Preste atenção que eu vou lhe dizer. Muitos têm entendido a igreja num serviço de utilidade. Essa a ideia que muitas pessoas têm vivido. Vivido como se a igreja estivesse aqui para que você fosse servido. Então precisamos ter os melhores músicos, a melhor música. Precisamos ter um serviço infantil que acolha bem a sua criança. Precisamos ter ar-condicionados e um serviço de internet, porque tem gente em casa que teve hoje preguiça de vir aqui.
Estou falando alguma inverdade aqui? Não. E assim, o mundo mudou. Mas mudou muito. E ser cristão, como os irmãos daquela época, de Jesus, por exemplo, da igreja primitiva, já bem depois desse salmo, né? Aqui é da época de Davi, eu vou falar aqui. Mas viver em comunidade, onde as pessoas compartilhavam a comida, compartilhavam os problemas, orando juntos, vivendo em comunhão, isso meio que se acabou para muitos lugares. Meio que está fora de cogitação na cabeça de muita gente. As pessoas querem vir para um serviço de culto, até contribuir, e depois ir embora, não tem mais compromisso nenhum. E que lamento, porque muitos perdem o privilégio do que o final do verso 3 fala, ali na unidade, na comunhão dos irmãos, o Senhor ordena a sua bênção e a vida. Eu não sei você, mas há tantas coisas que a gente poderia falar aqui. Bom, esse contexto vem do rei Davi, isso é bem colocado, até no enunciado, já se registra que é de Davi, embora os salmos de Davi principais estão no início dos salmos, os primeiros tantos lá. Mas é fato que esse salmo, ele tem, inclusive, alguns estudiosos tentando localizar, e eu vi algumas ideias sobre isso, eu pesquisei algumas pessoas. Alguns dizem que foi quando Davi estava ainda saindo de uma perseguição de Saul, na caverna de Adulão, e tinha algumas pessoas apoiando, mas havia essa coisa do separar, de um reino que ele tinha um rei que perseguia, que era dividido isso. Outros dizem, que eu acho que tem mais lógica, como Augusto Nicodemos fala aqui, que esse momento de Davi é quando Davi, ele conquista o coração das outras 10 tribos, porque ele ficou com Judá, primeiro começou a reinar na parte do sul, e depois então, quando ele tem um apoio, anos depois de conflitos, ele tem o apoio das outras tribos, e então ele entende que Israel está unificado. Aí ele pode olhar para os irmãos e dizer assim, como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. É fato, gente, que a gente não vai saber o momento exato, mas há lições muito tremendas aqui. Primeiro, essa palavra bom, toub, ela traz uma ideia de bom, que é bom em vários aspectos. Por exemplo, é bom à vista, aos seus olhos. É uma coisa que você olha e diz, cara, isso aqui deve ser muito bom, como uma fruta boa, bonita, puxa, que coisa linda, belo, bom. Esse sentido de no paladar também ser delicioso, de ser prazeroso, como um dia de festa, um dia de comemoração. A palavra agradável, naim, ela traz a ideia de deleitoso, com palavras bem colocadas, como uma boa poesia, como algo que traz prazer, como uma boa música. Então é agradável. Então as palavras se complementam, e o salmista está dizendo ali, como é bom, como é agradável a gente olhar e saber que há comunhão entre os irmãos, comunhão real, algo real. Então alguém que já viveu desunião, ou que tem vivido desunião, e volta para uma nova realidade agora, sabe que abraçar quem a gente ama, quem a gente convive, abraçar em amor, sabe, quando você está com saudade de alguém, vem, abraça, e tem comunhão com a pessoa, e senta, e toma um cafezinho, e chama o pastor para tomar o cafezinho. Esse tipo de coisa, bom, é bom.
E aí o salmista continua, eu vou deixar a aplicação dessa vez para o final. E ele traz a ideia de que tem duas figuras aqui. A primeira figura, comparativa, para ele explicar a relação do bom e do agradável. Ele diz, como um óleo que é derramado sobre a cabeça e vai descendo pela barba. E ele cita uma pessoa, Arão, sacerdote. Vai descendo pela barba e desce pelas vestes. E chega até a orla. A orla também, viu? Mas chega até a orla das vestes do sacerdote. E que ideia fantástica, porque se você for pesquisar sobre isso, tanta coisa já foi dita, né? Tem umas coisas, até umas viagens aí, mas tem umas bem interessantes. A primeira, que é muito óbvia para nós, é sobre o prazer. Ele está falando do bom e do agradável, então tem um contexto que vem disso, para explicar do prazer de um óleo perfumado. O óleo que era ungido, o sacerdote era ungido. Ele funcionava como um óleo de unção, mas perfumado, que à distância seria perceptível. E eles botavam muito óleo, a tradição mostra que eles botavam muito óleo mesmo, para encharcar aquilo lá. Esse óleo era especial. Êxodo capítulo 30, verso 23, vai descrever como era o óleo. Era um óleo exclusivo para isso. E tinha especiarias, canela doce, cálamo, cássia, linha, eu nem sei o que é tanto. E o azeite, que era a base. Mas perceba que é algo precioso. E que ele não economizava, ele colocava a partir de cima. É importante que você perceba isso. Sobre a cabeça, algo que vem de cima, para nos lembrar Deus, que vem nos abençoando. E aquele óleo começa a descer pela barba, perfumar aquilo e passar. Lembra das vestes do sacerdote? Aqui haviam 12 no peitoral, as 12 pedras das tribos. E aquele óleo escorria pela barba e banhava as vestes, cobrindo as 12 pedras, cobrindo as tribos. Olha a completude disso também. Olha a ideia de um perfume que vem ser bonito, o cheiro dele maravilhoso, mas que ele cobre, abençoando a simbologia das 12 tribos, agora, quem sabe, né? Unidas. As 12 tribos, mas também mais que isso, na ideia também de legalidade. Sabe o que eu vejo? Isso era feito para o sacerdote, e não é à toa que ele está usando o sacerdote. Quando o sacerdote iniciava o seu ofício, antes de iniciar, ele tinha a unção. Então, ele está mostrando um contexto que envolve tudo isso. A completude, essa coesão de ser algo que revestia já tudo, ia perfumando, como mostrando o prazer de Deus em perfumar, em abençoar, mas também que os irmãos vivendo em união, isso cheira bem, cheira bem. Você lembra que as orações dos santos em Apocalipse 8 sobem como um incenso suave a Deus? A comunhão também, irmãos, é a mesma ideia. É a mesma ideia que a comunhão cheira bem para Deus, como a oração dos santos cheira bem. Agora vamos pensar o contrário. Quando a gente briga com alguém, isso pega mal, não pega? Você cristão, uma pessoa que é da paz, entrar em dissensão, contenda com outra pessoa, ficar brigado. A culpa é dele. Foi ele que começou. Isso cheira mal. Tem gente que sai da igreja porque brigou com outra pessoa. Cheira mal. Sabe o que é isso, gente? É assinar o atestado de que não entendeu o evangelho.
não entendeu o Evangelho, me desculpe. Se o Evangelho não for baseado no amor e no perdão, se o Evangelho não for baseado em olhar no olho do outro e me consertar com o outro, se eu não tenho coragem para fazer isso, que tipo de Evangelho eu tenho vivido? Me diga aí. Eu não estou dizendo que somos perfeitos. Começar de mim, eu erro. Agora, se eu não tenho capacidade de olhar no olho da pessoa e dizer, me perdoe, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, é importante que a gente perceba isso. A outra ilustração, o orvalho do Hermon. Como eu comecei essa mensagem, um orvalho que é água nesse sentido, para regar é vida. E perceba que o orvalho vem de cima, né? Nesse caso citado, é o Monte Hermon trazendo uma água que, sabe, esse vapor que vai regando toda a terra ali próxima. Mas o texto ainda diz que vai mais longe, vai até o Monte Sião. E eu vi alguém falando, dizendo que o orvalho que sai do Hermon, ele chega pelo vento, ele chega no Monte Sião em Jerusalém, irmãos. É longe. É longe. Aqueles que forem a Israel vão perceber que há uma distância. Você demora algumas horas, talvez 3 horas, para você chegar até o Monte Hermon. Então, perceba que há uma bênção que expande. E o salmista está nos mostrando essa ilustração, dizendo assim, a união, a unidade, viver o amor, viver em harmonia entre irmãos, é tão abençoador, que isso vai, sabe, reverberar, chegando distante essa bênção, vai abençoar até outras pessoas, outras terras, porque é uma bênção que vem de Deus, olha, de cima também, do Monte Hermon, do monte para baixo e para outros montes. As duas figuras, uma de ser algo bom, perfumado, trazendo legalidade, trazendo essa coisa linda, que é a completude, a celebração de uma vida harmoniosa entre as 12 tribos, e a gente no meio disso também. E a outra ideia de um orvalho que banha a terra, que espalha água, que faz o fruto brotar, que faz a bênção permanecer ali. O texto diz, para sempre. Deixa eu tentar aplicar então para nós. O que é que esse salmo pode trazer para a minha vida e para você hoje? Eu quero que você perceba isso. Eu separei 3 Es. Como é que é aqui? É assim, né? Pronto. 3 Es. Pede para a Jaca olhar para mim aí. 3 Es. O primeiro é entenda. Entenda que a união é a vontade de Deus. A unidade é a vontade de Deus. Você pode dizer para o seu irmão aí? Entenda. Por que eu estou falando de entender? Entender no sentido de captar mesmo. De entender isso como um valor. Entender que viver o amor, viver a comunhão, viver com o meu irmão, bem com ele, isso é a vontade de Deus para mim, eu não posso fugir disso. Porque há pessoas que parece que não entenderam isso não. Eu fico impressionado como tem gente que tanto faz estar brigado com a pessoa, como não está. Ela segue a vida do mesmo jeito. Meus irmãos, se tem uma pessoa que quando faz alguma besteira, comete alguma coisa, feriu alguém, machucou alguém,
fica perturbado, está aqui a pessoa. Você é assim também? Até procurar ajeitar, consertar, a gente precisa fazer isso. E volto a dizer, não estamos falando de pessoas perfeitas, mas pessoas comuns, como eu e você, que vão falhar e vão precisar consertar. Mas é preciso entender, não é uma opção no meio cristão brigar e ficar brigado. Não é opção. Se a igreja entendesse isso de forma ampla, seria uma outra força no planeta. Por que temos tantas denominações, irmãos? Por que temos tantas igrejas de mesma denominação? Vou perguntar aqui rapidinho. Você conhece alguma igreja aqui em João Pessoa que se dividiu por briga? Levanta a mão, quem conhece. Pronto. Olha a explicação. É tragédia, irmãos, isso. Olhe para mim, olhe para mim. Isso é uma tragédia. É uma tragédia a história da igreja evangélica com tanta desavença. Isso é assinarmos o nosso atestado de incompetência cristã. Incompetência de orar, de deixar o Espírito Santo agir, porque Deus não quer briga para ninguém. É verdade que Deus usa todas as possibilidades? Sim. Porque tem denominação que atrai mais algum tipo de gente, tem outra que vai atrair outro tipo. Deus usa tudo, irmãos. Não estou aqui para gerar uma coisa assim absurda nessa avaliação. O que eu estou querendo colocar para os irmãos é que a nossa história, ela é manchada. Você concorda comigo? A nossa história é manchada do povo evangélico, de briga, de desavença. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Faz muitos anos isso. Eu ministrava louvor ainda. Nem pastor era. Olha, faz tempo então, né? Mas nós fomos ministrar louvor numa igreja em Recife. E sabe aquele tempo que você, antes do culto, vai ali e separa numa sala para ir orar? Pronto. Estávamos o grupo reunido. E assim, um pouquinho mais na frente, o pastor da igreja com a irmã de sangue dele. O pastor com a irmã de sangue. E começou a discutir os dois. E a gente orando. Eu digo, meu Jesus, que coisa triste. Os dois, antes do culto, irmãos. Daqui a pouco, alguém separa, porque ele estava puxando o cabelo dela. Meus irmãos, eu não estou inventando. Eu vi esta cena. Eu vi. Para entrar na igreja e louvar a Deus depois, pregar. Eu fiquei sem saber o que eu fazia. Eu digo, gente, a gente vai ministrar louvor aqui mesmo? É isso? Aí alguém disse, vamos, porque a gente precisa abençoar esse lugar. Eu digo, vamos. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não estou falando nenhuma coisa que não acontece, não. A gente vê de tudo. Então, a verdade, irmãos, é que nós precisamos primeiro entender. Se nós entendêssemos que viver em comunhão e viver em união, em unidade com o irmão, é algo precioso, é algo que agrada a Deus, que Deus olha isso e diz, agora eu estou vendo, é agradável, vocês estão vivendo bem, agora vocês estão bem. Se a gente entendesse isso, nossa vida pessoal e eclesiástica mudaria. Amém? Então entenda, pelo amor de Deus. Entenda. E aí eu vou chegar para já dizer mais alguma coisa aqui. Tem outras ilustrações aqui, mas o tempo não me permite. Deixa eu passar. Segundo primeiro é o quê? Entenda que viver em união é a vontade de Deus. Viver em unidade é a vontade de Deus. O segundo é, esforce-se para viver em unidade, em união. Qual é o segundo? Esforce-se. Tem que ter esforço, irmãos.
Qual é a ideia? Quebre a discórdia pela raiz. Quando você vê a coisa começando a ficar feia, você diz, epa, vamos parar. Não está legal essa conversa. O tom de voz não está bom. Vamos mudar aqui, vamos pensar diferente. Vamos buscar outra coisa. Não permita partidarismo dentro da igreja, na sua frente. Na sua frente, não. Sabe aquela pessoa que vive criticando, começa criticando o pastor e está falando para você várias coisas sobre os irmãos da igreja. Quando você virar as costas, ele vai falar de você, viu? Empreste seu ouvido para a gente que fica criticando os outros. Empreste. Você vai ser o próximo. Vai ser o próximo. Ah, mas aquela igreja não está me ajudando. A igreja tem muitas falhas. Ó. Gente que está ali para gerar contenda. Gente que está para encontrar os pontos negativos. Gente, ponto negativo tem em todo canto. Em todo lugar. Você vai olhar para isso? Você vai emprestar a sua vida para ser um crítico? Ou você vai entender que você precisa ser um agente de Deus, um agente de harmonia, um agente de trazer as pessoas para perto e não afastá-las? Alguém já disse que filhos de líderes que criticam a igreja em casa, os filhos não vêm para a igreja depois. Porque os filhos vão vindo depois vão dizer assim, eu ir para essa igreja? Vou nada, tu estava falando agora do diácono? Tu não estava falando agora de não sei quem? O pastor só gosta de tomar café? E tome crítica. Gente, para encontrar defeito é muito fácil. Pode ser você. Emprestando a nossa vida, ao invés de fazer a diferença, trazendo unidade, a gente não está se esforçando, deixa a coisa correr de qualquer jeito, dando problema ali, vendo o problema acontecer, não faz nada. Dizer, meu irmão, não faça isso não. Isso aí não está ajudando nada, vamos orar junto, vamos ajudar. Acaba criticar a ação social. A ação social da orla é só dar comida para o povo? Meu amigo, o povo está morrendo de fome lá fora. Não é tu que está com o bucho cheio, não. Para de criticar e vem ajudar aqui na terça-feira. Faz alguma coisa produtiva. Tem hora que a gente fica impressionado com o que as pessoas dizem. Mas sabe o que é? Volto a dizer, preste bem atenção no que eu vou dizer. É aquela sensação de que a igreja, ela é formada pelos outros, e eu vou lá na igreja para ser abençoado. Sabe aquela história do culto da bênção? Vou no domingo lá na orla, porque vai ser uma bênção. Alguém poderia dizer, se tu conhecer o pastor, tu vai levar cajado, viu? Eu preciso que as pessoas compreendam isso. O valor está invertido. Eu ouvia Paulo Júnior falando, tem dois Paulo Júnior, né? Esse é o senhor, Paulo Júnior, o senhor. E ele dizia assim, sabe o que é que foi difundido por aí? Uma ideia equivocada da relação pastor-ovelha. Preste bem atenção, isso é muito libertador, viu? Preste bem atenção. Uma relação equivocada de pastor e ovelha. As igrejas por aí só veem, essa relação existe. Mas o problema é que as pessoas estão divulgando muito isso em massa. E qual é a relação de pastor-ovelha? A ovelha é cuidada. E o pastor está para cuidar.
Beleza? Tem algo errado nisso, irmãos? Não, de jeito nenhum. Essa relação existe. A palavra fala sobre ela. O problema é quando eu vejo a igreja apenas como isso. Aí o Paulo Júnior critica essa maneira de ver, dizendo assim: se nós enxergássemos como Cristo enxerga, nós íamos entender uma relação de discípulo que serve. Eu não sou simplesmente uma ovelha. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu vou para a igreja para servir. E aí, quando eu quiser pensar que eu sou ovelha e o pastor não teve esse tempo, essa semana, para me atender, aí eu vou me lembrar que eu também sou discípulo e vou dizer: o que é que eu fiz pela igreja, pelo evangelho, pelos irmãos da igreja? O que é que eu fiz? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A visão é cosmovisão. A visão está equivocada. Foi disseminado que a relação de igreja é somente ovelhas e um pastor pregando. Está equivocado, irmãos. Isso é parte do processo. Também existe isso. Mas nós somos um grupo. Por isso que eu tenho muito cuidado com a história de os meus discípulos. Já ouviram isso? Pequeno grupo com... Não, eu sou o discipulador. E eu tenho os meus discípulos. Ai, meu Deus do céu. Me dá um friozinho na espinha. Porque o que nós fomos chamados para fazer foi discípulos a quem, irmãos? A Cristo. Eu até entendo quem chama meu discípulo tal. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Mas o mais correto seria eu chamar... Nós estamos vendo, caminhando juntos. É um discipulado de um discípulo de Cristo mais experiente com outro discípulo de Cristo menos experiente. E a gente vai se ajudando. Porque a relação também não é só essa, não. É outra relação. E daí, quando a gente se enxerga como discípulos a Cristo, discípulos de Cristo, nós podemos servir, porque é para isso que nós servimos, irmãos. Para servir e não ser servido. Eventualmente eu posso ser servido, estou precisando. Se precisa da sua ajuda, você é discípulo, você me serve. É isso. Mas a relação não pode ser essa, de consumo, entendeu? Eu vou na igreja para ouvir, para ser abençoado, porque eu vou, inclusive, acho que hoje eu não vou na orla não. Acho que hoje eu vou lá na outra igreja, porque eu vou ser mais abençoado lá. Se você tem essa relação, misericórdia, você não entendeu nada. Viver em unidade, viver em comunhão, tem a ver com servir uns aos outros. É a relação onde eu me coloco para ajudar o irmão. E eventualmente eu vou ser ajudado. Eventualmente um conselho vai vir para mim. E claro, vai ter relação pastor ovelha também? Vai. Mas nós precisamos mudar alguma coisa. Há uma chave aí para muita gente que precisa mudar na cabeça. Porque a relação ainda é de usufruto. Eu estou na igreja para usufruir, não para servir. Tem muita gente pensando nisso, irmãos. Então perceba isso. É preciso que você se esforce. O Salmo, ele apela, ele aponta essa beleza fraterna como sendo bom e agradável e que agrada a Deus. Porque a relação fraterna, um ama o outro. Um serve o outro, um apoia o outro. Aí olha para uma igreja toda dividida, os grupinhos. Aí cheira mal. Como é que está cheirando a relação da orla em relação a Deus? Então eu fico pensando nessas coisas. Por fim, a última coisa, para não me delongar. O primeiro foi o quê? O primeiro é entenda a unidade. O segundo é esforce-se para viver em união, em unidade. E o terceiro é ensine isso. Ensine para as pessoas, onde você passar, contagie.
Você precisa mudar a cabeça das pessoas. Quando você vê alguém reclamando de alguma coisa, diz: mas você não vai lá para ajudar não, é? Ah, eu pensei que você era discípulo de Cristo. Discípulo vai estar lá para servir. Não é para ser servido não, irmão. Quando você vê alguém criticando, você chega lá e diz: nem critica não, meu irmão, vem ajudar. Você está dissipando a força, ao invés de você ajudar a construir. É reino de Deus. É reino de Deus, ou você não crê que isso é reino de Deus? Então está fazendo o quê na igreja? Porque se você crê que esse lugar é um lugar onde você foi chamado para servir, você precisa servir em unidade com o seu irmão. Promova isso, esforce-se, mas também ensine isso na prática, com a sua vida. O melhor ensino de Jesus sempre foi o exemplo. Ele também falava, ele também discipulava as pessoas, explicava, combatia o erro nas palavras, fazia tudo isso. Mas o ensino dele era não só teórico, era prático. Seja um agente da união. Quebre esses ciclos de desonra. Há pessoas que vivem nos ciclos de desonra. Aí você vai olhar a história dele, dentro da igreja, vamos falar da igreja agora. Vai olhar, a pessoa não respeitou da igreja anterior, aí volta um pouquinho. Na outra também já saiu de lá porque causava só problema. Você vai vendo a história da pessoa, não fica em canto nenhum. Será que está à toa? A pessoa vive em ciclos. Olha, ensine pelo exemplo. Agora perceba, como é que eu ensinaria a união se eu vivo brigando com todo mundo? Eu não sei se você percebe, mas a unidade, a comunhão, começa a ver o que acontece no verso 3. Os frutos, os produtos daquilo vão crescendo. Eu abri minha casa tantas vezes para receber pessoas. Já teve gente que morou com a gente, com nossa família, 1 ano morando lá em casa. Outros passaram 2 meses, 3 meses, já aconteceu. E sabe o que vai acontecer? Outras vezes também. Porque a hospitalidade faz parte da nossa vida, para abençoar pessoas. Vindo grupos de fora, abrir sua casa. Eu já vi gente fechar a casa. Não dá certo não, por conta disso aí encontra 1000 coisas. Agora veja, hoje quando eu vou para algumas cidades, eu não preciso pagar hotel. Agora mesmo, a gente teve com nossa família, não pagamos hotel, precisamos, onde a gente estava indo, o destino lá, tinha lugares para a gente ficar. Porque o amor fraterno, irmãos, e isso só acontece no reino de Deus. Gente que você nem conhece direito, mas o Espírito Santo vai ministrando. E essa fraternidade, essa unidade, essa união é no Espírito. São coisas que vão encaixando e você vai percebendo. Esse ano já fui a Brasília, a trabalho, e tinha gente discutindo: não, ele vai ficar na minha casa. O outro: não, vai ser na minha. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Agora imagine se eu fosse cara brigão, que faz contenda ali, faz briga ali, Então perceba, nada acontece por acaso não, irmãos. Aí o texto diz que a bênção e a vida será ordenada ali para sempre. Você tem vivido isso? Você já entendeu? Você já tem se esforçado? Você tem ensinado isso? Aonde você vai? Como está o nível da unidade na sua casa? Como está o nível de unidade no seu trabalho? Como está o nível de unidade no seu pequeno grupo? Como está o nível de unidade, de comunhão com as pessoas que você convive, gente? Ou está tudo complicado?
Eu quero fazer esse convite para você hoje. A gente vai encerrar orando, a banda pode subir. Eu quero fazer esse convite para você. Eu poderia falar tantas coisas ainda, mas está bom, está de bom tamanho. Eu quero que você coloque diante de Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Talvez enquanto eu falei, eu nem falei alguma coisa, mas você lembrou. Isso é o Espírito Santo. Talvez eu nem, não saiu da minha boca, mas o Espírito Santo lhe lembrou que você precisa de consertar alguma coisa na sua vida. Lhe lembrou de uma cena, lhe lembrou de um momento onde você foi agente da complicação ao invés de ser um agente da bênção. Que você hoje se conserte com Deus. Eu já vou fazer diferente, não vou chamar ninguém aqui à frente não. Vai ser onde você está. Onde você está. Feche seu olho aí agora. E ore a Deus. Ore a Deus. Diga, Senhor, que eu seja um agente da comunhão, um agente da paz, um agente da bênção, não da discórdia. Que eu seja usado, Deus, para abençoar e trazer unidade, trazer comunhão, trazer o teu amor. Senhor, é nossa oração nessa noite. Aqui está a tua igreja. Aqui está, Senhor, nós reconhecemos que tantas vezes, Senhor, já falhamos nisso. Que tantas vezes já deixamos a desejar, Deus, quando deveríamos ser uma bênção. E às vezes fomos pedra de tropeço. Deus, nos ajuda a perdoar. Nos ajuda, Senhor, a ter coragem. Quebra o nosso orgulho. Às vezes é orgulho mesmo, Senhor, nosso. De querer estar certo, de querer ter a razão. De não se dobrar. Deus, como temos o coração duro, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor. O problema sempre está no outro, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Eu peço a tua graça nessa noite. E que teu Espírito Santo, hoje, faça uma obra. A começar em mim. A nossa oração em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.